Por que às vezes a gente entra numa de exigir das pessoas aquilo que elas não podem nos oferecer? E eu tô falando de sentimentos, tá? Eu tô falando de presença, eu tô falando de amor, de carinho, sabe? Eu vivi num relacionamento, né, anteriormente, onde eu exigia de uma pessoa coisas que ela não podia me dar. E não eram coisas materiais, eram coisas sentimentais. E eu vivi muito tempo exigindo dessa pessoa mais atenção, mais carinho, mais afeto. E eu não conseguia enxergar, gente, de jeito nenhum, que essa pessoa ela não podia dar uma coisa que ela não tinha com ela. E muitas vezes nós, seres humanos, fazemos isso. Nós colocamos as pessoas na posição de ter que dar aquilo que a gente acha que elas têm que dar. E muitas vezes essas pessoas elas não têm isso para dar para a gente. E a gente continua ali naquele processo, naquela coisa de sempre estar exigindo que a pessoa esteja presente, que a pessoa seja carinhosa, que a pessoa seja é, boa com a gente. E isso também está um pouco ligado à nossa idealização, né? Que é o que eu falo em alguns vídeos. Como nós idealizamos a pessoa perfeita, a gente acha que a pessoa tem que dar aquilo que a gente precisa. E quando você começa a ter que exigir de alguém que essa pessoa dê para você coisas que deveriam ser óbvias dentro de um relacionamento, você acaba caindo numa coisa de ser chata, ou chato, de ser exigente, de ser uma pessoa carente, né? Porque você está exigindo algo que provavelmente você já percebeu que a pessoa não consegue te dar. E isso é muito chato, porque a gente entra numa posição de meio que se humilhar para aquela pessoa que está dentro de um relacionamento junto com a gente, né? Porque o relacionamento ele é feito de dois, não só de um. E a gente cai nessa coisa de exigir que o outro faça pela gente aquilo que a gente gostaria que ele fizesse ou aquilo que nós faríamos pela pessoa. Só que a gente tem que entender, né? E é um pouco difícil isso, que cada um dá aquilo que tem e você não tem como exigir que alguém dê para você aquilo que essa pessoa não tem, né? E é muito chato você ter que ficar exigindo mais atenção, mais amor, mais carinho, mais respeito, mais isso, mais aquilo. E a pessoa nitidamente não te dá, muitas vezes não é nem porque ela não quer te dar, ela não tem isso para te dar, né? Às vezes é uma pessoa que saiu ferida de uma outra relação, de um relacionamento anterior ao relacionamento de vocês. E isso afetou ela a tal ponto dela não conseguir, né, se dedicar tanto a você como ela se dedicou no relacionamento anterior. Mas a gente deve pensar que no relacionamento anterior era um relacionamento anterior, no relacionamento atual é uma outra pessoa, é uma outra história, uma outra vivência, é tudo diferente, né? E quando a gente entra nessa situação e se coloca nessa posição de cobrar, é hora da gente refletir, né? Até que ponto eu tenho que ficar exigindo que alguém seja carinhoso comigo, seja atencioso comigo? Até que ponto eu tenho que exigir que essa pessoa faça as coisas para que a relação ande, né? Para que a relação seja construída, né? Porque as relações elas são construídas, né? Tem construções ao longo de um relacionamento, ao longo de, de uma amizade, né? A gente vai construindo isso aos poucos. E você exigir a todo tempo, me dá atenção, me dá carinho, me dá amor, me dá isso, me dá aquilo, faz com que você se torne uma pessoa chata. Porque você vai estar todo o tempo repetindo para a pessoa que ela tem que te dar uma coisa que ela sabe que ela deveria te dar dentro do relacionamento. Não é, não vamos dizer que é uma obrigação, mas dentro de uma relação, né? Quando você entra no relacionamento, você já sabe mais ou menos o que você quer e o outro já sabe mais ou menos o que ele quer.
E você ficar todo o tempo exigindo, pedindo e implorando é muito chato, né? Você implorar por algo que já deveria ser natural, por algo que já deveria ser normal dentro de um relacionamento. E você começa a exigir e isso começa a fazer com que você se sinta cansado. Se sinta cansado, porque, gente, eu todo tempo estou pedindo para a pessoa ser mais carinhosa, para a pessoa ser mais atenciosa, para essa pessoa se dedicar dentro de um relacionamento da mesma forma que eu me dedico, né? Porque sempre vai ter um, gente, dentro de um relacionamento, sempre vai ter um que se dedica mais e o outro que não se dedica tanto, né? Talvez seja um equilíbrio, mas é muito chato você ter a vida inteira a pessoa que vai exigir um carinho, um amor, uma atenção, né? Você ficar todo o tempo lembrando a pessoa de que você está ali e de que aquela pessoa está dentro de um relacionamento, né? Você não tem que ficar lembrando alguém, uma pessoa adulta que está dentro de uma relação, que ela tem um relacionamento com você e que tem coisas que você não precisa falar, que você não precisa pedir, que você não precisa implorar, né? Mas eu também sei que quando a gente está dentro de um relacionamento, que quando a gente gosta muito de alguém, a gente se coloca assim nessa posição de conversar sempre com a pessoa, de pedir, de, né, fazer com que a pessoa enxergue a gente, né? Oi, fulano, eu tô aqui, eu tô tentando fazer com que a nossa relação melhore, com que a nossa relação dê certo, mas você não tem se dedicado a tal, né, ponto, tanto quanto eu. E aí você entra naquele loop de ser uma pessoa chata, né? Porque você está exigindo algo que não precisaria ser exigido, mas que você tem que exigir a todo tempo e a todo momento. E depois de um tempo, né, de tanto exigir, tanto pedir, tanto implorar, a pessoa que não deu aquilo que você precisava, que não se dedicou, talvez saia da relação e vá para um outro relacionamento e consegue dar no outro relacionamento aquilo que ela não conseguia dar no relacionamento de vocês. E é muito chato pensar que talvez seja muito mais sobre nós, sobre o nosso posicionamento e sobre falar que, olha, eu quero isso dentro de um relacionamento, já no começo do relacionamento, para que as coisas fiquem claras. Eu sou uma amante de podcast, né? Eu escuto muito podcast. E eu escuto um podcast chamado Não Inviabilize, com a Déia Freitas. E eu estava escutando um já antigo, que eu não tinha escutado ainda, que estava falando sobre uma mulher que ela conhecia uma pessoa e casou com essa pessoa. E desde o início o cara disse para ela que não queria ter filhos. E ela queria ter filho. Como ela gostava muito desse cara, ela resolveu casar com ele e aceitou a ideia de não ter filhos. Só que em nenhum momento ela se impôs e falou: Fulano, eu quero ter um filho, nós vamos ter um filho. Não aconteceu. Depois de um tempo, o marido dela conheceu uma outra mulher. E aí ela descobriu, deu uma confusão, ele separou dela para morar com a outra mulher em pouco tempo. E em pouquíssimo tempo, a mulher engravidou e eles tiveram um filho e o cara ficou super tipo, ai meu Deus, eu tenho um filho e tal, sabe? Super feliz porque tinha um filho. E ela meio que surtou. Porque ela falou, cara, você não queria ter um filho comigo, mas você teve um filho com uma mulher que você mal conhece. Só que a mulher que ele mal conhecia se impôs e falou assim: eu quero ter um filho, eu não quero saber como é que vai ser, eu quero ter um filho, e se você não quiser ter um filho, eu vou procurar outra pessoa para ter um filho comigo. Só que ele já estava apaixonado e envolvido, ele foi lá e teve um filho com a outra mulher. Pasmo, né? E a mulher, que foi a mulher do primeiro casamento, ela se sentiu mal, ela se sentiu menor, ela se sentiu um nada. Mas aí o final da história, né, que foi o fato de ter tido filho com uma outra mulher e não com ela, me fez refletir. Muitas vezes a gente fica implorando para a pessoa, pedindo aquilo que a pessoa não pode dar para gente. Mas a gente também não se posiciona, pode falar, fulano, eu estou dentro desse relacionamento. Eu quero que você seja mais carinhoso, que você seja mais amoroso, seja mais presente. Você não tem conseguido me dar isso, eu estou indo embora,
Porque eu não vou ficar me desgastando, eu não vou ficar sofrendo por alguém que não consegue me dar aquilo que eu preciso. E eu não estou aqui para mudar ninguém, eu não estou aqui para melhorar ninguém. Eu estou aqui para estar dentro de um relacionamento e ser feliz. E quando a gente vai para um relacionamento, a gente vai para um relacionamento para fazer o outro feliz e para o outro fazer a gente feliz, né? É como eu falo, é uma via de mão dupla, não de mão única. É mão dupla. Eu te faço feliz e você me faz feliz. Agora, se eu estou dentro de um relacionamento onde só eu tenho que te fazer feliz e você não me faz feliz, eu não me sinto feliz dentro desse relacionamento, eu não vou ficar aqui nessa posição de ficar implorando, pedindo, chorando. Ai, você não me dá atenção, ai, você não é presente. Muito provavelmente, se essa pessoa não é presente hoje, se ela não te dá atenção hoje, ela não vai fazer isso em outros momentos. Existem pessoas que mudam, melhoram depois de uma conversa séria, sim. Mas existem pessoas que também não mudam, não melhoram. E aí a gente fica nessa posição de sempre estar ali exigindo, me dá atenção, me dá carinho, me dá amor. A gente se coloca numa posição de implorar demais. E muitas vezes a gente não se posiciona falando, eu quero isso, se você não puder me dar, eu vou embora. E é se posicionar e ir embora, tá? Não é só se posicionar vamos me posicionar para ele tomar um susto, mas eu não vou embora, não. Se você se posicionou e você disse, olha, se você não mudar em tanto tempo eu vou embora, você tem que ir embora de verdade. Porque senão você vira palhaço na mão da pessoa. Né? E muitas pessoas, elas continuam ali com a esperança de que o outro mude, ou de que a outra pessoa mude. E nada melhora, e a relação só piora. E aí acontece da outra pessoa sair da relação, conhecer uma outra pessoa e dar para aquela pessoa aquilo que ela não deu para você. E aí você começa a culpar a pessoa. Ah, porque fulano era isso e isso comigo, agora tá com outra, né? Tá fazendo tudo para agradar. Ou o homem pode falar, ah, fulano era ruim comigo, mas pro outro cara ela faz comida, ela lava roupa, ela é dona de casa. Comigo ela não queria fazer nada disso. Gente, muitas vezes é sobre o nosso posicionamento, tá? Não tô dizendo que as outras pessoas são santas, não. Eu tô dizendo que uma pessoa bem posicionada, ela não aceita certas coisas, sabe? Tem história de amigas que falam, ah, eu tava ficando com o cara há um ano e ele nunca me assumiu. E aí ele conheceu uma menina e em 6 meses começou a namorar. Aí eu falo para elas, você sabe que a culpa é sua. Não, a culpa não é minha, é ele que não tem caráter. Pode até ser também, tá? Mas você aceitava ir para casa do cara, sem ter nada com o cara. E tu ia para casa do cara, e tu dormia na casa do cara, e tu cozinhava pro cara, lavava a roupa do cara. Aí o cara te ligava meia-noite, ah, vem pra cá pra casa, eu vou passar aí na tua casa, no teu apartamento. Tu aceita, tá? Tô falando isso pra homem e mulher também. Tô falando de mulher porque é o meu lugar de fala, como eu sempre falo aqui. O cara só no final de semana inteiro tá nem aí pra você. Aí quando chega na segunda-feira, ele lembra de você. Aí te liga, aí você tá lá, disponível, disposta. Vamos sair, vamos pro cinema, vamos. Aí no outro final de semana o cara some de novo. Aí do nada ele aparece com uma outra mulher e assume essa mulher. A culpa é do cara? Não é tua. Gente, quem não se posiciona é passado para trás. Você tem que se posicionar. Fulano, olha só. Eu quero um relacionamento e a gente até foi há um tempo. O que a gente tem? Ah, a gente não tem nada. Ah, então tá bom, a gente não tem nada. Eu não vou ficar aqui esperando você decidir o que você quer e ficar à sua disposição. Eu estou indo embora buscar alguém que esteja dentro daquilo que eu quero. O posicionamento na vida, em tudo, gente, muda muita coisa. Se você se posiciona, né, a probabilidade das coisas serem diferentes é muito grande. Agora, se você não se posiciona, a pessoa vai falar assim, aquela pessoa está na minha, ela está na minha mão, ela está aqui, ó. Eu não preciso me posicionar. Aí chega uma mulher, olha, eu já sou uma mulher formada, já tenho minha vida toda organizada, eu quero alguém para namorar, noivar e casar. Você quer isso? Ah, não quero. Aí a mulher se posiciona, tá nem aí pro cara, não aceita encontrar ele meia-noite, 1 hora da manhã, não aceita só encontrar ele no dia de semana, se posiciona da melhor forma, sabe? Aí o cara fica naquela, pô, a fulana corre atrás de mim, tá sempre disponível. Pô, ciclana é interessante tanto quanto fulana.
Mas ela não fica atrás de mim, não. Pô, vou assumir ela, porque se eu não assumir ela, eu tô gostando dela, eu vou assumir ela. Se não assumir ela, outro cara vai assumir. Às vezes é sobre posicionamento, é sobre a gente não ficar implorando para a pessoa para fazer parte da vida dela, amor, carinho. Não se implora. Ou tem ou não tem. Se não tem, você pega suas coisas e vai embora. Se não tá bom para você, você tem que ir embora. Você não tem que ficar exigindo de alguém que a pessoa faça porque você quer que ela faça. Vai embora. Ah, não tá bom para mim, tô pegando as minhas coisas e vou embora. Ah, eu vou melhorar. Então, vamos colocar aqui tudo em pratos limpos. Se não houver uma melhora em uma semana, em um mês, eu tô indo embora, eu vou embora de verdade. Eu não vou simular. Eu vou embora. Não, eu vou me dedicar. Você não viu a dedicação da pessoa? Um beijo. Vai embora. Sai desse relacionamento. Sai disso que você idolatra, que você acha que é um super relacionamento, e às vezes para a pessoa é só mais uma, sabe? Então, você sair, se posicionar, né? Se colocar como importante para você e de tipo, cara, eu não vou aceitar essa merda não, eu tô indo embora, tá? E ir embora de verdade faz com que você evite decepções e evite se humilhar para que alguém te dê amor, carinho e afeto.